Tendo drible, fazendo golaço. Tome cuidado, quem tá passando é a tropa do esquadrão de aço. Quem tá passando é a tropa do esquadrão de aço. Então, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus. Eu vou fazer uma análise aqui do contexto geral do que eu acho, o porquê Rogério Ceni está um pouco defasado no Bahia e espero que sirva como reflexão para que eu vejo que esse ponto ninguém aborda com ele, então eu vou tentar elucidar para mim quais são os principais problemas do time em si do Rogério Ceni e por que eu acho que ele está pegado a convicções que são errôneas, né? Pelo tempo que ele já está no comando do time e qual é o principal problema, ao meu ver, nesse primeiro. Vamos lá. Como é que o time de Ceni jogou ano passado, né? Ele vinha numa configuração de um 4-5-1, né? Com o Caio Alexandre entre as linhas. E aqui é praticamente o Bahia no momento defensivo. O Bahia tinha essa configuração tática, né? Que os jogadores que estavam à disposição dele ano passado, o Everaldo fechando pelo lado direito, o Tassiano pelo lado esquerdo, Cauli como esse falso 9. Esse esquema teve grande valia, né? Em relação ao ano passado. Foi um esquema, entre aspas, revolucionário, porque ninguém esperava um centroavante que nem Everaldo tá fazendo esse lado direito. E logicamente, ocorria variações e no momento do ataque, né, o Gabriel Xavier, e o Cano e o Juba fazia essa saída de bola. O Juba era o homem desse primeiro passe aqui pelo lado esquerdo. O Jean Lucas abria pelo lado esquerdo, mas se juntava muito com o Caio e com o Everton, né? O Cauli baixando do meio para da posição de 9 para o meio para poder gerar superioridade numérica no meio de campo, né? O Tassiano revezava muito com o Jean Lucas, às vezes o próprio Tassiano baixava aqui para poder estar fazendo uma maior superioridade, porque o Rogério Ceni ele queria ter o máximo de controle da bola. Então, quanto mais jogador no setor de meio e jogadores que têm uma característica de retenção de bola, ele dava prioridade. Você vê que ele não colocava o Ademir, não colocava o Biel, porque são jogadores para eles que têm muitas perdas de posse de bola. Então, ele não queria. Ele queria que o time ficasse o maior tempo possível com a bola. Então, gerar essa superioridade, principalmente no meio de campo, era importantíssimo para o Rogério. Então, praticamente o Everaldo tinha que estar fazendo esse movimento junto com o Tassiano, né? Pra dentro, para poder pesar a área. Às vezes o Everaldo caía por cá, o Tassiano dava uma variada, o Cauli baixava. Só que eu via um déficit nesse esquema, né? Que eu vou falar que ainda é um déficit nesse atual de 2025. É, indo para esse ano atual, o Rogério, ele tá usando, se você for perceber, ele tá usando a mesma configuração tática. A diferença é que ele tem um ponta agudo em vez de um lateral, né? Ele tem um Ademir pelo lado. E o Cauli tá fazendo mais ou menos a função do Tassiano. A diferença é que o Cauli tem que fazer esse movimento e se juntar ao meio. Porque o Rogério ainda preza pela superioridade numérica no meio de campo para controlar o jogo, né? E eu concordo com ele que essa superioridade numérica é interessante, muito interessante para o Bahia. O que é ruim é a questão dos movimentos, da coordenação no momento defensivo e na recuperação dessa bola. Então, como é que o Bahia se defende? O Bahia forma sua linha de 4 tradicional e faz uma linha de 5 no meio. Às vezes o Caio aqui está entre linhas, às vezes o Caio sobe. Só que a principal déficit do Bahia é pesar essa primeira linha de marcação aqui, ó, no momento ele tá pressionando. Então, principalmente esse jogador que é o Lúcio aqui, que era o Cauli ano passado, ele fica vasculando para um lado e para o outro, mas sempre em desvantagem. Então, vai marcar o zagueiro, tem um volante. Vai marcar outro zagueiro, tem o outro zagueiro fica livre. Então, fica muito difícil fazer essa primeira linha de marcação. E o Rogério, ele não gosta que seus meias saltem para poder fazer essa pressão. É dificílimo ele fazer essa pressão quando ele está em bloco baixo. Ele não gosta que salte da linha, então já é um problema, porque o Everton não consegue dar uma ajuda aqui ao Lúcio, nem o Jean Lucas, que tem uma característica física, ele não libera o Jean Lucas para estar podendo fazer esse salto, né? E o grande problema é essa rotação do Cauli. Tá buscando o meio e no momento de perda de bola tá buscando a a lateral aqui para estar cobrindo o corredor esquerdo, né? O Ademir faz esse lado, né? Aqui no caso é o Gilberto, que tá atualmente, mas
Eu tenho até curiosidade quando o Arias voltar, como é que vai funcionar essa dinâmica do lado direito com o Ademir aqui, porque como é que o Bahia ataca hoje em dia, né? O Bahia prende o lateral, né? O Gilberto faz a base, em vez de ser o Juba, como era no passado. E o Mingo pela esquerda, o Canu central. Caio Alexandre baixando aqui, Everton Ribeiro ajudando o Caio. Jean Lucas como esse terceiro homem, o Juba com mais liberdade, o Ademir dando amplitude pelo outro lado. O Cauli se junta também ao meio, é porque a configuração tática aqui não explanou certinho, mas o Cauli é esse homem para estar juntando aqui, né? Do lado esquerdo para cá, dando corredor para o Juba. E o Bahia gera superioridade, né? Eu não acho interessante por conta justamente desses movimentos aqui. Eu acho que o Cauli não deveria ter essa dificuldade aqui que ele está tendo hoje. Eu acho que isso atrapalha mais uma vez o futebol do Cauli. E o Cauli também não pode ficar sozinho, como era esse esquema aqui. Mesmo ele gerando superioridade, em muitos momentos ele ficava sozinho aqui para poder dialogar. Daqui que ele baixasse para o meio de campo, às vezes numa transição, o Cauli estava sozinho com dois, três zagueiros, então isso era ruim. Eu vou passar o que eu acho ideal para esse time, a melhor forma que eu vejo esse time hoje. Então, eu montei aqui uma base. Eu acho que o Bahia deveria atuar no 4-2-3-1, com o Everton Ribeiro pelo lado direito. Daqui a pouco eu vou explicar. Eu sei que o Everton Ribeiro tem dificuldade hoje em dia para fazer essa posição. Aqui vai ser um ponto de interrogação se vai ser o Juba ou se vai ser o Gilberto ou o Arias, né? Quando o Arias voltar. Mas eu acho que o Everton ele tem que jogar até onde ele consegue. Se vocês perceberam, eu tirei o Ademir do time. Dói tirar o Ademir do time, só que para ter o Everton desse lado e ter o Cauli nessa posição central, que é atrás de um centroavante, que eu acho que a melhor função do Cauli é aqui, por trás de um atacante, eu tive que tirar um ponta do lado direito e coloquei o Pulga do lado esquerdo. Eu acho que essa é a melhor configuração tática do Bahia. Pensando no momento ofensivo, eu retornaria o Juba para poder estar fazendo essa saída de bola, porque eu acho que o Juba é o cara que mais acha passe entre as linhas, é o cara que mais conecta passe, é o cara que, vendo o jogo de frente, eu ainda acho que o Juba tem mais potencial do que ser esse extremo. Então acho que o Juba faria essa saída de três com Canu, Santiago Mingo, aqui pode ser o Gabriel Xavier quando voltar, né? O Arias tendo a liberdade do corredor direito, o Everton flutuando da direita para dentro, né? Aí o Everton vai se juntar ao Caio e o Jean Lucas aqui, pode ser o Eric, mas eu deixei o Jean Lucas por conta da questão da retenção da bola, né? Que é uma característica que o Rogério quer preservar. Aqui pode ser o Nestor também. E o Cauli, justamente, estando nessa posição de meio aqui, ele está na. Veja que a configuração tática da superioridade numérica continua acontecendo. A diferença é que eu vou ter a amplitude do Arias, eu vou ter a amplitude do Eric Pulga, né? Vou ter o Lúcio como centroavante, mas eu vou ter que deslocar o Everton, né? Para a direita, mas é aquilo, o Everton joga até quando ele pintar. Depois entra um Ademir, depois entra um Nestor, depois entra um Michel Araújo pelo esse lado direito, o Pulga inverte, vai para o outro lado. O Nestor vem pro lado esquerdo. Então, eu acho que o Rogério está se limitando muito, principalmente nessa preservação do Everton Ribeiro. Ele acha que o Everton Ribeiro não pode mais fazer esse corredor, e eu acho que dá ainda. Em jogos, determinados jogos dentro de casa, não na Bolívia contra o The Strongs, mas eu acho que dá para fazer. Então, vou retomando aqui, o que eu acharia ideal é ter amplitude com áreas pelo um lado, o Pulga pelo outro, Juba fazendo essa saída de bola e o Bahia mantendo a superioridade e tendo o Cauli na melhor posição dele. Então, no momento defensivo, que eu trouxe aqui para vocês, eu pesaria a minha primeira linha, que é o grande problema do Bahia hoje, teria uma pressão em cima dos dois zagueiros e dos volantes dos adversários, tendo o Cauli e o Lúcio aqui na primeira linha, seria mais interessante, para poder estar fazendo essa pressão. Uma linha de quatro formada com Pulga, né? Estaria baixando aqui, o Everton fazendo esse lado direito, o Arias como lateral, o Juba como lateral esquerdo, e o time configurado no 4-4-2 no momento defensivo. Eu acho que esse é o time ideal para o Bahia. O posicionamento ideal, eu acho que posicionamento importa também, então o Rogério está muito apegado a essa trinca do meio de campo. Nesse posicionamento de trinca, isso dificulta esse encaixe aqui, ó, do Cauli com o Everton Ribeiro. Dificulta porque tendo a trinca é difícil ter um cara aqui no meio. E como é que você vai cobrir os lados, né? Tendo um cara no meio. Então, eu acho que o Rogério tem que desapegar um pouquinho, usar dois volantes, né? Posicionar um volante do lado do outro, em vez de ser o Caio aqui. Posicionar os dois volantes do lado do outro.
Abrir o Everton de um lado, o Everton também compondo por dentro, né? Aquilo que eu estava citando aqui no momento ofensivo. E a gente tendo a mesma superioridade no meio de campo, só que o Paulinho numa posição muito mais confortável, uma posição que ele consegue desempenhar muito melhor. Então, espero que vocês deixem sua opinião aí, do que é que vocês acham. Esse é o Bahia ideal para mim, né? Esse é o Bahia ideal para mim. E aquilo, variações podem acontecer, mas eu acho que o Rogério tá muito preso a esse esquema do falso 9, a esse esquema do 4-3-3, né? Esse esquema aqui para mim tá muito defasado, né? Ter o Luciano aqui com o Ademir e o Cauli policiado, esse esquema vai quebrar o Cauli também. Não adianta, é pior do que o ano passado, na minha opinião. Então, eu acho que ele deveria desapegar um pouquinho, porque o protecionismo dele é com o Everton Ribeiro. Ele acha que o Everton Ribeiro fazendo esse lado, o Everton não consegue mais exercer. Eu acho que dá. Dá pro Everton fazer, principalmente em jogos dentro de casa, principalmente em jogos que não tem tanta exigência física, né, entre aspas. Eu acho que dá pro Everton fazer esse lado direito. Eu acho que o Everton é um cara que se cuida fisicamente, é um cara que tem muito cuidado. Então, eu queria saber a opinião de vocês, né? Eu acho que são um dos grandes problemas de Roger Ceni essas convicções burras, né, entre aspas. Então, acho que ele deveria variar um pouquinho e buscar alternativas, né, de botar os jogadores nas posições que seriam mais confortáveis para ele, né? Um abraço aí para você, deixe sua opinião nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo. Só metendo drible, fazendo golaço. Tome cuidado, quem tá passando é a tropa do esquadrão de aço.